Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e hoje os nossos assuntos são instigantes. Eu gostaria muito que você pegasse aqui algumas reflexões que a gente vai fazer aqui para colocar para os seus parentes, seus amigos, as pessoas que você conhece ou pessoas que você nem conhece muito, mas enfim, surgindo um papo para você colocar algumas questões ali, porque dizem que é conversando que a gente se entende, né? Sobretudo no momento que o Brasil vive muitas ilhas de ódio. Como é que a gente lida com esse tipo de comportamento? A quem está servindo esse ódio? E como é que a gente pode superar essa situação? É um fenômeno que só acontece no Brasil? Esse tema está sendo instigado, inclusive, por um vídeo que eu vi do Henri Bugalho, que coloca essas questões. O Henri Bugalho é um filósofo, é um cara que contribui muito com o debate no cotidiano, está fora do Brasil. Então eu acho muito interessante algumas coisas que são colocadas com a visão de quem está fora do Brasil, para nós que estamos aqui dentro, vivenciando aqui os nossos monstrengos no dia a dia. Então a gente vai abordar algumas questões assim, umas questões concretas também, mas eu queria dizer para vocês e convidá-los que nesse domingo às 18 horas eu vou fazer um papo com o deputado Marcelo Freixo, que me atendeu, vai ser muito legal. Vamos falar de várias questões aí que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Que história é essa da família Bolsonaro? O crescimento patrimonial do Flávio Bolsonaro, eles foram deputados juntos, Marcelo Freixo e o Flávio Bolsonaro. Se dá para um deputado ficar rico sendo deputado estadual. Nós vamos falar também das eleições no Rio de Janeiro, vamos falar de bolos, se Marcelo Freixo vai sair candidato ou não. Tem assuntos muito interessantes aí, eu convido todos vocês, então, domingo às 18 horas, depois do futebol, vamos estar aqui. Bom, então vamos agora aos temas do nosso cotidiano. Aqui criou muita confusão a vinda de Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano lá em Roraima. Ninguém entendeu exatamente por que o ministro das Relações Extraterrestres aqui do Brasil esteve lá com o secretário de Estado norte-americano que está em campanha eleitoral lá nos Estados Unidos. O Rodrigo Maia fez uma crítica contundente ao comportamento do governo brasileiro, lembrando que o artigo 4º da Constituição Federal diz princípios constitucionais que o Brasil deve seguir e principalmente os gestores da coisa pública brasileira. O princípio da prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, etc, etc, etc. Quando o Rodrigo Maia atesta que o Ernesto Araújo ele descumpriu isso, ele não respeitou isso, o Rodrigo Maia está atestando que o Ernesto Araújo cometeu crime de prevaricação. Alguém que violou a Constituição Federal para satisfazer um interesse pessoal ou de terceiro. Porque institucionalmente não tem por que o Brasil fomentar qualquer tipo de ato que entre numa rota de colisão com um país irmão, um país vizinho. As relações entre o Brasil e Venezuela transcendem os governantes de então. Transcende Maduro, transcende Bolsonaro. A irmandade entre os povos da América Latina tem que ser sempre preservada, mas nós temos um governo vassalo, com servidor público vassalo, como é o ministro das Relações Exteriores, que coloca o Brasil, os interesses do povo brasileiro em segundo plano. Porque o que a Venezuela fez contra o povo brasileiro, fez contra o Estado brasileiro, o que eles estão fazendo contra o Brasil, para que a gente tenha atitudes de animosidade, atitudes de fomentar conflito para entrar na soberania interna da Venezuela. O problema venezuelano tem que ser tratado pelos venezuelanos. É assim que a Constituição Federal determina o nosso caso. Então, Rodrigo Maia, ele tem que notificar a Procuradoria da República que o Ernesto Araújo cometeu o crime de prevaricação. Porque se Rodrigo Maia não fizer isso, o prevaricador será Rodrigo Maia. Da minha parte, eu vou fazer também uma representação para mandar lá para o Ministério Público Federal, para a PGR, para ajudar também que essa situação tenha um melhor nível de explicações, né? Bom, agora vamos para o tema o tema mais interessante aqui, que tem a ver com a indagação que o Henri Bugalho ele colocou. Antes eu quero lembrar que o Rio de Janeiro já começou a chegar aqui a fumaça lá do Pantanal, e que esse governo de negacionistas não reconhece o que está acontecendo, né? Então o Rio de Janeiro agora vai ser tomado também por essas cinzas, e quem sabe as pessoas que seguem
esse despresidente da República comece a enxergar que nós não temos governo no Brasil. Nós temos caçadores de fantasmas a serviço dos interesses transnacionais, com o ministro da Economia que se diverte com a ignorância toda do povo brasileiro, porque é onde ele faz negócios. O Henri Bugalho colocou então que diante do ódio que surge em várias partes do mundo, motivado por articulações nas redes sociais, a gente está ficando meio sem perspectiva. E como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação? Olha, Henri, eu recomendaria dar uma lida nesses dois livros aqui de Noam Chomsky. Primeiro esse aqui, é o Mídia, né, de Noam Chomsky, e o outro, Quem Manda no Mundo. Porque a gente consegue entender vários fenômenos para dar algum tipo de resposta próxima a essas perguntas aí como forma de solucionar esses conflitos, né? O Chomsky, como um filósofo também, um pensador, um linguista, ele sabe que Hegel, um outro filósofo lá de trás, disse que a informação gera a ação. Todos nós nos comportamos diante dessa realidade. A informação gera a ação. E a desinformação gera a conformação. Palavras de Hegel. Ou seja, se a gente pegar no plano pessoal, né, e tentar interpretar esse pensamento, a gente poderia usar o seguinte exemplo. Ora, se eu estou doente e não estou sentindo dor e não estou sabendo que estou doente, logo eu não vou agir. Eu não tenho informação, eu não ajo. Logo, se eu tenho informação que eu estou sofrendo de alguma coisa, que existe um medicamento, existe um tratamento para realizar essa minha preservação da saúde, com base nessa informação eu vou agir. Se eu não tenho informação, eu fico conformado. Do mesmo modo são as sociedades. Se as sociedades são nutridas, são abastecidas com algumas informações, elas raciocinam de um lado ou raciocinam de outro. Então, o cerne da questão é: quem detém o poder da informação detém o poder real. Por isso que os grandes meios de comunicação são ferramentas estratégicas para você manipular a opinião pública. Aí muitas pessoas dirão: ah, mas tem as redes sociais são a comunicação à parte. Em termos. Por quê? Porque mesmo as redes sociais se nutrem das informações que são produzidas pelas grandes agências de informação no mundo, e não são muitas. Todos os temas que acontecem na internet são requentadas, né, informações requentadas daquilo que é produzido de uma forma principal. Isso gera sentimentos muito radicalizados de parte a parte. E como é que a gente interpreta esses sentimentos? Bom, os psicólogos, eles dizem que a gente tem que pegar aí, no caso, gente, uma questão pessoal para depois migrar para uma questão social, vamos dizer assim. Então, vamos tentar entender o seguinte. No plano pessoal, os psicólogos dizem que se você fica magoado com uma pessoa e essa mágoa não é tratada, isso vira um ressentimento. Se o ressentimento também não é tratado, ele pode descambar para a raiva. Se essa raiva não é tratada, ela pode descambar para o ódio. E se o ódio também não for tratado, daí para virar uma vingança, um ato concreto, é um pulo, né? Esse fenômeno todo, ele vai mostrando que tem uma gradação. Você vai passando cada vez mais por um fortalecimento de uma ideia de rejeição, e quando você chega no ódio e na raiva, você terceirizou a responsabilidade para o outro. Você já não está mais raciocinando, você já não está usando mais a razão. Você determinou que a causa do problema é o outro e você transfere toda a sua energia negativa para o outro. No plano social, essa verdade pode ser encontrada também. Se você pega um grupamento social que sofreu uma decepção eleitoral, votou num político e as coisas deram errado, o político fez um monte de coisa que essas pessoas achavam que não eram boas, enfim. Se esse político não se redime, ele não pede perdão, ele não faz uma autocrítica, ele não revê seus posicionamentos, isso vai virando também um ressentimento. Se isso não é resolvido, se ele faz outras alianças, se ele trai princípios que ele defendia lá atrás, isso vai virar um ressentimento, se isso não é bem explicado. E aí acaba acarretando a raiva. A raiva de pessoas que antes eram próximas e agora têm esse sentimento já começa a ser um chute no balde. Já começa a transferir a responsabilidade dos seus males do cotidiano
para aquela criatura. Isso quando vira o ódio, aí pronto, aí acabou a racionalidade, não tem quem faça com que o sentimento de ódio que você está nutrindo por aquilo seja revertido. E aí isso pode degringolar para vinganças de uma maneira geral. Então é aí que entram algumas estruturas, algumas superestruturas de poder para poder explicar para a gente o que acontece na infraestrutura ou na subestrutura. Quem está no topo da pirâmide econômica está se divertindo com esses problemas que a sociedade fica vivenciando. Alguém que tem um núcleo de ódio na internet, que não causa nenhum tipo de mal ao super banqueiro, ao super especulador, ao super proprietário dos meios de comunicação, isso aí que nós aqui embaixo é que nos comamos todos uns aos outros, porque eles estão ali zelando pelos seus negócios, contanto que essa mesma sociedade que se digladia, que se odeia, que cria problemas, continue a ser consumidora. Continue a comprar automóveis, a sandália havaiana, que compre o arroz, que compre o feijão, que viaje, enfim, contanto que as coisas estejam funcionando no Brasil e as pessoas continuem a pagar os seus impostos regiamente para que isso tudo fomente quem detém o poder da comunicação, o poder da informação, isso aí vai estar dentro do controle de uma maneira geral. Então, nós estamos vivendo aqui fraturas no mundo inteiro por conta de grupos que estão cada vez mais ancorados num tipo de ódio. Como é que você aplaca o ódio? Quando você tem dois lados que se odeiam, aí é necessário você ter uma mediação. E a mediação vai passar num processo político com um país como o Brasil, por uma eleição de alguém que funcione quase como um árbitro no meio desses ressentimentos todos. Alguém que não seja como o presidente atual, que fica cada vez mais tentando dividir a sociedade, fomentando a criação desses ódios. Esses ódios, a bem da verdade, eles estão sendo combatidos juridicamente e por conta do poder do Estado, né? Todos aqueles que estão transgredindo, estão avançando do ódio para a vingança, eles estão sofrendo ações judiciais, tanto é que as redes bolsonaristas, as redes de ultradireita, estão sendo combatidas pelo Estado democrático de direito. Esse é um antídoto fundamental para a gente ter um mínimo, para a gente poder discutir ideias e não se sair digladiando, um atacando, um agredindo, um ofendendo o outro, de uma maneira absolutamente sem nenhum tipo de responsabilização. Então a gente vai precisar construir uma eleição para 2022 de um árbitro que possa funcionar como alguém que aplaque todos esses ódios, que inspire as pessoas, que coloque esse sentimento negativo em segundo plano, que façam com que as energias negativas das pessoas se convertam em energias positivas de construção, de reerguer o Brasil, de reconstruir o Brasil, de ampliar direitos sociais, de criar condições da gente esperar um futuro melhor, para a gente sonhar em ter uma felicidade, em ter um país mais próximo, em relações sociais que a gente não esteja atacado pela violência, pelo desemprego, pelas violências e as injustiças de uma maneira geral. Então a gente tem muita responsabilidade aqui, nesse momento, quando a gente está nas redes sociais tentando encontrar soluções, encontrar explicações por que esses fenômenos todos estão se dando e como é que a gente pode combatê-los. Gente, espero ter jogado algumas questões aí para o seu papo, com seus amigos, seus parentes, e a gente possa encontrar remédios para esses ódios todos. As redes sociais estão aí, mas existem os grandes abastecedores dessas redes dos ódios e existe a lei também para aplacar essa gente toda. Eu fico por aqui, um grande abraço, domingo, 18 horas, live muito legal com Marcelo Freixo. Tchau!